Boa tarde, galera, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro dia do nosso Start Conference e hoje teremos um tema especial. Mas antes do tema, queremos agradecer os nossos patrocinadores. Agradecemos a Desk Manager, Host Green, Eco IT, Ytech, Seguros Online e Uniciv. Todos patrocinadores do evento, todos eles somaram forças para que esse conteúdo saísse hoje. E hoje nós apresentaremos para vocês a Tatiane. A Tatiane é especialista em Direito Digital e vai compartilhar conosco um conteúdo muito grande e muito rico sobre como as pequenas e médias empresas, vocês, podem entrar em conformidade com a nova Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Venha para cá, Tatiane. Dê um oi para o público, olá, se apresente e o palco é seu. Boa sorte. Obrigada, Edson. Eu estou aqui para falar com vocês, como o Edson disse, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como que as pequenas e médias empresas entram em conformidade com essa lei. Mas antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de agradecer à empresa Start por esse convite e falar que eu participei de todos os outros painéis, que foi muito interessante, parabenizar o Edson, a Marta, eles trouxeram informações muito relevantes para esse universo e eu estou aqui para deixar a minha contribuição falando um pouquinho para vocês sobre o aspecto regulatório dessa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antes de iniciar efetivamente a apresentação, eu gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Tatiane Moreira Guimarães, eu sou advogada formada pela Universidade Brás Cubas desde 2005 e desde então eu atuo na área empresarial. Tenho algumas pós-graduações em Direito e Processo do Trabalho pela LFG, pós-graduada em Contratos Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas e agora eu curso MBA pela FIPECAF, em Gestão Tributária. Além disso, eu trabalhei com algumas grandes empresas, escritórios e sindicatos. Trabalhei também na Orquestra Sinfônica de São Paulo, do qual era presidente Fernando Henrique Cardoso, e atualmente eu sou sócia do escritório Moreira e Reinkober, e nós atuamos especialmente na área de privacidade de dados e direito tributário. Passada essa apresentação, gostaria de falar com vocês. A gente fala, eu não sei exatamente se todo mundo consegue compreender o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Muito embora muito tenha se discutido sobre essa lei, eu vejo, e assim como eu usei isso para chamar a atenção de vocês, um cadeado para iniciar a apresentação e atrás desse cadeado um ambiente aparentemente digital. Mas isso daqui, na verdade, não é o real alcance dessa lei, porque ela atua tanto no meio físico e como no digital. Portanto, essa tela de apresentação não reflete todo o real contexto da legislação. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer para vocês que as regulamentações que dispõem sobre a proteção de dados, na verdade, ela vai ser uma grande mudança do cenário nacional, tanto da cibersegurança quanto na vida de cada uma das empresas. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, insere o país, ou o Brasil, no mapa mundo tecnológico. O Brasil passa a fazer parte de uma realidade que vai se tornar uma realidade mundial. Dentre os países que já adotam uma legislação semelhante, nós temos todos os países da União Europeia e, além de tudo, tem os Estados-membros da União Africana. Cite-se, por exemplo, a Angola, que já dispõe de uma Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, mais recentemente, nós temos também uma lei sobre proteção de dados na Califórnia. A proteção de dados, na verdade, ela não começou a ser discutida tão recentemente como nós pensamos. A proteção de privacidade, ela já vem sendo preocupação dos juristas há muito e muito tempo, que nós sempre enxergamos isso como um direito de personalidade do cidadão, um direito de personalidade do indivíduo. Leis específicas de proteção de dados já vem sendo discutida desde as décadas de 1960 e 1970, com o advento da tecnologia da informação. É bom trazer para vocês algumas questões importantes, muito embora essa discussão sobre privacidade, direito à privacidade, tenha começado nos países norte-americanos, na verdade nos Estados Unidos, através da jurisprudência, da doutrina,
foi a Europa que trouxe as primeiras discussões fortes sobre o assunto, pois desde 1970 a Alemanha editou uma lei sobre a matéria e, posteriormente, diversos outros países relacionados à União Europeia começaram a editar normas que dispunham sobre a proteção de dados. Até que nós chegamos na diretiva de 95 da União Europeia, que dispunha sobre proteção de dados e que ela entrou em vigor depois de 3 anos da sua publicação. Posteriormente, foi sancionada na União Europeia a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia e que deu ensejo, na verdade, à nossa legislação. E aí muitos têm perguntado se no nosso país essa lei efetivamente vai funcionar, se essa lei pega ou não pega no Brasil, né? E para responder essa pergunta, eu trago para vocês uma informação bem relevante. Na União Europeia, desde que a lei entrou em vigor, até mais ou menos por volta de janeiro deste ano, nós já temos 59 mil notificações de violação à GDPR. E além disso, nós temos quase 100 multas emitidas. Imagina, se na União Europeia, que não é um país tão litigante quanto o Brasil, nós já tivemos 50 mil notificações de violação, imagina dentro da nossa realidade que nós já temos, conforme o censo apurado, 80 milhões de processos em tramitação. Ou seja, nós somos um país extremamente litigante, então eu acredito que não cabe essa pergunta se a lei terá ou não terá efetividade. Porque dentro de uma realidade dessa, a gente pode ter certeza que ela vai sim funcionar, ela vai sim ter efetividade, ou seja, a lei efetivamente vai pegar. E para que vocês tenham noção também se a lei pega ou não pega, o Ministério Público do Distrito Federal, muito embora exista a previsão que a lei vai entrar em vigor só em agosto de 2020, a gente, na verdade, ainda nem tem certeza se é agosto de 2020 que essa legislação entra em vigor ou se ela vai ser antecipada para fevereiro. Porque a medida provisória, ela ainda vai ser, está em proposta, vai ser discutida agora no dia 3/6. Essa é a previsão, a gente não sabe se vai acontecer. E se ela não for votada, na verdade, o que vai acontecer? Vai antecipar o prazo de vigência da lei, que vai ocorrer em fevereiro, tá? E não mais em agosto. Mas mesmo antes do início da vigência da lei, o Ministério Público do Distrito Federal já exigiu que a operadora Vivo apresente um relatório de impacto de proteção de dados. Ou seja, o Ministério Público exigiu exatamente o que está disposto na legislação, ou seja, apresentar o relatório. A Vivo tem que apresentar esse relatório dentro do prazo de 60 dias, informando quais são os tipos de dados que são coletados, o volume desses dados pessoais, a fonte dos dados e até que ponto os consumidores têm o controle sobre os seus dados pessoais. Então, isso responde à pergunta que a lei terá sim efetividade dentro do território nacional, tanto que o Ministério Público já está exigindo de uma empresa que ela apresente esse relatório de impacto. Apesar desse cenário parecer drástico, e muitos têm falado, muitas empresas, muitas pequenas empresas estão dizendo: eu não tenho capacidade de me adequar a essa legislação, eu acredito sinceramente que nós estamos navegando no Oceano Azul. Por que isso? Porque eu acho que nós temos inúmeras possibilidades. A empresa que conseguir se adaptar, que conseguir atingir o nível de conformidade com a legislação, ela vai estar à frente do seu concorrente. Consequentemente, ela tem mais oportunidades no mercado. Portanto, eu não vejo como um motivo de desespero. Eu acho sim que as empresas têm que começar a agir, têm que começar a se preparar para atingir o maior nível de conformidade que ela puder até a entrada em vigor da legislação. Então, para explicar um pouquinho do que é a lei efetivamente, a Lei Geral de Proteção de Dados é a 13.709 de 2018, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e publicada no dia 15. Como eu disse, talvez ela entre em vigor em agosto de 2020 ou seja antecipada para fevereiro de 2020.
E assim, essa legislação é como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ele dispõe sobre o tratamento de dados, sobre a proteção de dados pessoais e garante aos cidadãos regras claras para a operação de tratamento pelos órgãos públicos ou órgãos privados. Antes de entrar, o que a pequena e média empresa pode fazer para estar em conformidade com a legislação, eu resolvi trazer 17 características da Lei Geral de Proteção de Dados. Também, na verdade, para facilitar o entendimento, eu trouxe algumas imagens, algumas figuras, e eu acho que isso facilita a compreensão. Essa lei ela tem um caráter principalmente multidisciplinar. Significa que não só o advogado, não só o departamento jurídico, a TI da empresa ou a área comercial, ela vai ter obrigatoriedade de observar essa legislação. Na verdade, todos os departamentos da empresa, todas as entidades ou todas as pessoas que de alguma maneira estejam relacionadas à organização, elas precisam entender e colaborar no tratamento dos dados pessoais do cidadão. Outro aspecto dessa legislação é o que ela protege. Ela protege o dado pessoal da pessoa natural, que é uma informação ou um pedaço de informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Isso não se restringe a nome, sobrenome, endereço, placa de automóvel, enfim, dados biométricos, uma foto, quando você entra num prédio para acessar qualquer instituição, você precisa se identificar e muitas vezes você coloca a sua digital. Isso é um dado biométrico e isso também é considerado um dado pessoal que merece proteção pela legislação. Lembrando que o dado pessoal que se protege é sempre da pessoa natural e é uma pessoa relacionada à pessoa viva. Se for um dado pessoal relacionado a uma pessoa que não está viva, efetivamente ela é protegida por outra legislação. O escopo da lei, como eu expliquei anteriormente, afeta qualquer atividade que envolva a utilização de dados pessoais da pessoa física, tanto por uma pessoa física quanto jurídica, de direito público ou de direito privado, desde que tenha finalidade econômica. É tanto para empresas. Outra característica é, como eu disse anteriormente, que não só um cadeado, um fundo digital representa o que protege essa legislação. Por quê? As empresas que atuam no meio físico também vão ter que se adequar, não só as empresas que atuam no meio digital, não só um marketplace, não só um e-commerce, não só empresas da área de tecnologia, mas também a padaria, a farmácia, a pequena empresa, a média empresa, a startup, ainda que ela não atue no ambiente virtual, ela vai ter que observar as diretrizes dessa lei. Os principais autores dessa legislação, a meu ver, são controlador, o operador, o titular do dado, o DPO, que é o encarregado de proteção de dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada a partir da medida provisória de dezembro de 2018. O controlador é a empresa que faz e se utiliza do tratamento de dados. O operador é aquele que age em nome do controlador, o titular é o usuário, é a pessoa física que tem os dados protegidos pela legislação, o encarregado de proteção de dados é aquele que vai fazer a interface entre o titular do dado, entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquela que tem o dever de fiscalizar o cumprimento dessa lei. O objetivo dessa norma, ela surge com uma finalidade de proteger direitos fundamentais do indivíduo. Entre os direitos que ela visa proteger estão a privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Os 10 princípios do tratamento dos dados pessoais estão previstos no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. Estão todos dispostos aqui na tela para que vocês consigam compreender. O da finalidade, você tem a empresa ou o controlador, ele só pode fazer o tratamento do dado
pessoal, desde que ele tenha uma finalidade específica. Ela tem que ser uma finalidade específica e explícita, tem que ficar claro para o titular do dado qual é o objetivo daquela coleta, qual é o objetivo do armazenamento, da exclusão, enfim, tem que ficar claro de forma explícita qual é a finalidade. Adequação tem que estar adequado ao que foi informado ao titular do dado, os dados têm que ser de acordo com a necessidade, isso significa que você tem que coletar, vale o princípio da coleta mínima, ou seja, você só pode coletar aqueles princípios que são essenciais para o controlador, para o exercício daquela atividade e para a finalidade pela qual ele requereu os dados. O livre acesso, o titular tem livre acesso aos dados pessoais dele, desde que isso não viole um segredo comercial ou industrial. Qualidade dos dados, eles têm que estar dentro dessa mesma perspectiva dos outros princípios. Transparência, eu acho que o grande princípio dessa legislação é a transparência, é a ética. Então, o controlador do dado, ele tem que ser o máximo transparente possível com o titular, e isso desde que não viole nada dentro da atividade dele, ele tem que trazer transparência para dentro desse negócio. A segurança, né? A segurança é evidente, porque você visa proteger o dado pessoal. A prevenção também, não discriminação, porque você não pode utilizar os dados com caráter discriminatório. Responsabilização e prestação de contas. Não basta que a empresa ou aquele que coleta o dado esteja em conformidade com a lei. Ele precisa comprovar que ele está em conformidade com a legislação. Os direitos dos titulares dos dados são inúmeros também, eles têm amplos direitos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm direito à informação, a acesso aos dados, e engraçado, a legislação, muito embora não tenha previsto um prazo fixo para uma resposta de incidentes, que ela previu que a resposta de incidentes tem que ocorrer dentro do tempo razoável, para o acesso aos dados tem uma previsão que o controlador e o operador, eles devem disponibilizar no prazo máximo de 15 dias, ou dentro de um prazo razoável, caso ele não disponha de meios, e desde que isso seja justificado. Ele tem direito à retificação dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização do dado, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, cancelamento, oposição, portabilidade de um dado para outro fornecedor. Outro dia eu ouvi sobre a portabilidade, as pessoas discutindo como que eu vou fazer a portabilidade de um dado que está dentro da minha base para uma outra pessoa que seja o meu concorrente. E eles citaram o exemplo do Uber e da 99, e falou assim, se um motorista do Uber, ele está lá dentro do Uber e ele tem o cadastro dele como motorista, ele tem direito a levar esses dados pela 99? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem direito a levar, isso pode contribuir com a pontuação dele dentro dessa empresa. Requisição expressa e resguardados os segredos comercial e industrial e revogação do consentimento. Ou seja, muito embora ele dê esse consentimento, ele pode a qualquer tempo revogar e falar, eu não quero mais que os meus dados pessoais sejam utilizados. Né? Mas isso não se aplica em todas as hipóteses. Um trabalhador, ele não pode revogar o consentimento dele, porque tem outra legislação que determina que o empregador mantenha a base de dados. Uma instituição financeira também não vai poder receber do correntista, eu revogo o meu consentimento, você tem que deletar, tem que cancelar os meus dados pessoais. Não, porque existe uma outra legislação que visa amparar isso e não garante que os dados pessoais sejam cancelados. Uma autorização para tratamento de dados pessoais. Existem 10 possibilidades que legitimam o tratamento dos dados pessoais. Eu também tenho visto muito as pessoas discutirem que o consentimento pelo titular é uma das primeiras hipóteses que legitimam o tratamento dos dados pessoais. Na verdade, eu acho que o consentimento ele tem que ser a última hipótese, né? Porque existem outras garantias que o controlador e o operador possam fazer o tratamento dos dados pessoais. Cumprimento de obrigação legal pelo controlador, pela administração pública para o tratamento e o uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, para execução de contrato do qual seja parte o titular, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
proteção da vida, da incolumidade física, do próprio titular ou de terceiro, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área da saúde, interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Interesse legítimo também é muito curioso, porque é bem subjetivo, né? Não está descrito na norma o que é esse interesse legítimo. Então, é uma coisa que provavelmente a autoridade nacional vai regular de alguma maneira, ou ela vai exemplificar o que é interesse legítimo, ou senão vai ficar dessa maneira subjetiva para que a autoridade consiga julgar. Para a proteção de crédito, o titular ele vai poder exigir, né, uma informação, como que foi tratado o dado dele, o porquê que foi restringido o crédito com base numa informação. Se tiver alguma informação errada, ele tem o direito de pedir a correção. Os fiscais da lei. Está descrito na norma que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é a que incumbe a fiscalização se as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou direito privado, se elas que é a única que é a fiscal da lei. Eu entendo que não. Além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos mais quase 210 milhões de habitantes no Brasil que vão fiscalizar o cumprimento da legislação. Portanto, é um número bem assustador, todas as empresas estarão sendo fiscalizadas em tempo integral, então é melhor tomar cuidado com o que está disposto na lei. É uma aplicação extraterritorial, assim como dispõe a GDPR, que diz que aquela lei tem validade na União Europeia e em outros países também. A nossa legislação também traz de forma semelhante que a nossa lei tem aplicação fora do país. A Lei Geral de Proteção de Dados tem alcance extraterritorial desde que a coleta tenha ocorrido em território nacional, por oferta de produto ou serviço para indivíduos no território que estivessem no Brasil. Desse modo, o dado pessoal tratado por uma empresa de serviço em computação em nuvem que armazene dados fora do país, terá que cumprir a legislação. O que significa tratamento de dados? Envolve mais de 20 substantivos aí, tudo o que é considerado um tratamento. Isso vai desde a coleta, produção, recepção, classificação, processamento, comunicação, transferência, difusão e extração. Ou seja, uma série de substantivos que explicam o que é o tratamento do dado pessoal. A legislação, ela dispõe de maneira específica algumas questões, né? Os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? É o dado pessoal relacionado à origem racial, étnica, opinião política, filiação, sindicato ou alguma organização de caráter religioso, filosófico ou político. Um dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Tudo isso a legislação dispõe que é um dado sensível e ele merece uma proteção especial pela lei. A transferência internacional de dados também, ela é permitida por meio de adoção de selos, certificados, códigos de conduta regularmente emitidos pela autoridade nacional. E tem que ficar bem claro que num contrato, né, o controlador que pretende fazer a transferência internacional, ele tem que deixar de forma destacada no contrato, no regulamento, nos termos e condições, essa pretensão. Porque tem que contar, de certa maneira, com o consentimento do titular para aquela finalidade específica. E utilizar dados de crianças e adolescentes também tem uma previsão especial pela legislação. A lei diz que o responsável legal ou um dos pais terá que autorizar o tratamento do dado pessoal da criança e adolescente. Existe uma exclusão que, quando for para a salvaguarda da criança e do adolescente, ele dispõe que não precisa da autorização desde que seja utilizado uma única vez. Enfim, tem uma série de regras específicas nessas hipóteses. Mapeamento do dado, o mapeamento do tratamento de dados, toda atividade que envolva o tratamento de dados pessoais deve ser registrada desde a sua coleta até a sua exclusão, indicando quais são os tipos de dados que serão coletados, a base legal que é utilizada, qual a necessidade, a finalidade, o tempo de retenção, como vai ser efetuada a exclusão desse dado pessoal. E, além de tudo, vai ter que mencionar quais são as práticas de segurança de informação implementadas no armazenamento e com quem os dados eventualmente serão compartilhados.
Nessa legislação também está prevista o encarregado de proteção de dados. É aquele que eu contei no início, que ele tem por finalidade fazer a interface entre o titular do dado, o operador, a autoridade nacional e ele que cabe essa função. Esse encarregado de proteção de dados, ele já estava previsto no Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia e, na verdade, uma função semelhante já vinha sendo prevista desde a Diretiva de 95, também da União Europeia, e ele vai servir, esse encarregado, ele tem que estar identificado no site, tem que estar claro quem é essa pessoa, quem vai fazer essa interface. Ele tem por objetivo implementar, ajudar a organização a entender qual é o escopo da lei, ajudar os funcionários, a equipe, os prestadores, todos que de alguma maneira estão envolvidos na organização, elas vão ter o contato com o DPO. E a autoridade nacional, ela vai ter contato direto para exigir o cumprimento de qualquer obrigação. Tem uma outra questão que foi trazida mais recentemente, foi com a aprovação do relatório pela comissão mista, que a lei vai prever de uma forma diferente a questão dos idosos, microempresários e startups. A Comissão Mista da Medida Provisória 869 de 2018, que foi aprovada no dia 7/5 de 2019, ela prevê, dentre outras garantias, que o tratamento dos dados dos maiores de 60 anos seja efetuado de maneira simples, clara e acessível, adequada ao seu entendimento. Além disso, a ANPD deve editar normas e orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para atender as empresas de pequeno porte e na complementação do voto, o Orlando Silva disse que estendeu esse benefício também para as startups, que são aquelas empresas emergentes que têm o objetivo de inovar, desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio. Caso a empresa não consiga se adaptar a essa legislação, a lei traz algumas sanções que ela pode sofrer. Todas essas sanções que eu vou falar para vocês agora são na esfera administrativa. Isso significa que não exclui o processo civil, não exclui a área penal, não exclui o Código de Defesa do Consumidor. Isso são sanções na esfera administrativa que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se a empresa não entrar em conformidade com a lei, ela vai ter um risco financeiro, um risco legal, um risco operacional, além de um risco de imagem. Essas penalidades, elas são aplicadas contra o controlador e contra o operador. Não existe essa previsão de penalização contra o encarregado de proteção de dados, que é o DPO. O risco financeiro são as multas que podem sofrer. É uma multa diária, por exemplo, que pode variar de 2% do faturamento anual da empresa ou do conglomerado no Brasil, limitado ao valor de R$50 milhões por infração. Isso é um risco financeiro. Um risco legal, ela pode ser advertida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados com indicação de prazo para a adoção das medidas para conter um incidente, por exemplo. Um risco de imagem, que muitos dizem que é o risco mais sério que a legislação prevê contra a empresa, contra o controlador que não esteja em conformidade, porque é um dano reputacional. A empresa hoje, na era da informação, ela depende da sua imagem, da sua credibilidade no mercado para que ela consiga trabalhar. Caso isso esteja afetado, ela não consegue desenvolver o seu negócio. E um risco operacional, que ela pode ser obrigada a suspender o tratamento daquele dado pessoal que estava envolvido no incidente, ou ela não efetuar a coleta ou ter que excluir toda a base de dados dela. Então, isso é um risco muito sério para a empresa. Eu acho que todos esses riscos são consideráveis e devem ser pesados pela empresa. Outra questão interessante, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados já traga toda essa questão de proteção como direito fundamental, e já esteja incluído desde a Constituição Federal de 88, o direito à intimidade, o direito à privacidade, tem uma proposta de emenda à Constituição, a número 17 de 2019, que ela inclui a proteção de dados como um direito fundamental. Ou seja, é mais uma norma, é agora a Constituição Federal falando da importância do dado pessoal do cidadão.
A proposta estabelece também como competência privativa da União para legislar sobre a proteção e tratamento de dados pessoais. Ela está incluída na pauta de reunião da Comissão e Justiça. Para exemplificar o que está acontecendo fora do Brasil em relação a essa lei, nós temos as multas que foram aplicadas pela GDPR. Contra o Google, essas multas já estão atrapalhando o faturamento da empresa. Olha como isso é importante, olha como isso é considerável. Primeiro, ele sofreu uma penalidade de 50 milhões de reais, cerca de euros, cerca de 213 milhões por violação. E isso não acabou. A União Europeia também, por meio da lei antitruste, ou seja, de violação de concorrência desleal, multou o Google em 49 bilhões de euros. Essa penalidade já representa 1,29% do faturamento do Google em 2018. Então, se até o Google já está sentindo essas penalidades por violação da GDPR, imagina o que será dentro do nosso cenário, que ainda nós não conhecemos direito essa legislação, qual é o impacto dela. Nós não estamos discutindo proteção de dados desde 1960, como os outros países, como a União Europeia. Portanto, o nosso país ele vai ter que tomar cuidado, as pequenas e médias empresas vão ter que se adequar. E agora, isso tudo para chegar até o tema da nossa palestra, primeiro resolvi fazer um apanhado geral da legislação, para depois dizer o que as pequenas e médias empresas podem fazer para entrar em conformidade com a lei. Isso é tão relevante porque na atualidade existem no Brasil mais de 6 milhões de empresas e 99% dessas são as pequenas e médias. E o compliance digital para as pequenas e médias empresas, eu citei 8 passos que devem ser seguidos. É claro que existem muitos outros passos que podem ser observados pela empresa, mas eu acho que se a empresa conseguir seguir esses 8 passos, quando a legislação entrar em vigor em fevereiro ou agosto de 2020, ela tem menos risco de sofrer qualquer penalização. O primeiro passo, a empresa precisa se autoconhecer, ela precisa saber quem ela é, qual é o seu modelo de negócio, ela precisa conhecer toda a sua atividade. Isso desde a alta gestão da empresa, a alta diretoria, os empregados, os prestadores, todos que se relacionam com a empresa, eles devem conhecer aquele modelo de negócio. Conscientização, a conscientização é também muito relevante. Tanto a alta direção quanto os empregados, os prestadores, eles devem ter consciência da importância da lei, eles devem conhecer os dispositivos legais, os dados pessoais, eles devem entender aquele modelo de negócio. O mapeamento de dados, para que a empresa ela já tem que deixar pronto um mapeamento, né, mais ou menos encaminhado, um modelo, para que quando entrar em vigor a legislação, ela esteja quase em conformidade. Para que seja elaborado esse mapeamento de dados, ela deve saber quais são os dados que ela coleta, de qual categoria de pessoas, se ela coleta de um titular, se ela coleta de dados sensíveis, de criança e adolescente, ela tem que saber em qual categoria que ela se enquadra. Ela tem que se perguntar se esse dado é efetivamente essencial para aquela operação. Qual que é a hipótese legal para o tratamento que foi mencionado anteriormente, se ele efetivamente precisa ser guardado, em qual local ele vai ser armazenado, se ele vai ser armazenado em nuvem, se ele vai ser armazenado em um servidor, ela precisa saber onde que esse dado vai ficar guardado. Por que ele precisa ser guardado, por quanto tempo ele precisa ser armazenado e se é possível anonimizá-lo. Isso está previsto na lei, desde que ele perca a característica de identificação da pessoa, se ela puder fazer essa pseudonimização, ela não está enquadrada dentro dessa legislação. Se o dado será duplicado, se ele será transferido para qualquer país estrangeiro, isso é relevante para que seja feito o mapeamento de dados. Ela precisa mapear o ciclo de vida do dado, isso é, desde a criação até o descarte. Ela precisa saber na criação da coleta, produção, recepção e extração e no descarte, por exemplo, da eliminação. Ela precisa fazer todo esse mapeamento até a entrada em vigor da legislação para que ela consiga se adequar.
O quinto passo, ela precisa fazer a revisão e implementação de políticas de segurança. Aquelas empresas que já tinham a segurança da informação, que elas já adotavam mecanismos seguros, elas já estão a um passo para a conformidade da lei. Só que ela precisa revisar se todo aquele sistema que ela já dispõe, se ele é adequado para a Lei Geral de Proteção de Dados e se ele efetivamente vai proteger o dado pessoal do cidadão. Sexto passo, ela precisa elaborar os contratos, revisar todos os contratos, políticas e termos. Isso são desde os contratos com prestadores de serviço, contratos de trabalho, os termos de consentimento, política de privacidade. Tudo isso precisa ser revisado para verificar se está de acordo com a legislação. Ela precisa nomear o encarregado de proteção de dados, que foi citado no início, que é o DPO, que vai fazer essa interface entre o titular do dado, o controlador e a autoridade nacional. E o oitavo passo, ela precisa deixar pré-pronto o relatório de impacto de privacidade, porque ele pode ser exigido em algumas situações. Esse relatório, ele consiste basicamente em uma documentação que descreve os processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar algum risco aos titulares, além das medidas e mecanismos empregados para mitigar esses riscos. A construção do relatório parte do detalhamento de todos os processos de tratamento pelos quais os dados pessoais durante o ciclo de vida na operação, assim como das bases legais necessárias e as medidas de segurança adotadas. E tudo isso ele tem que ser adotado dentro de um processo contínuo. Não adianta nada a empresa adotar os 8 passos da legislação, seguir e falar, bom, agora eu estou em conformidade com a lei, eu não preciso fazer mais nada. Na verdade, ela deve adotar esse processo de maneira contínua, que é o PDCA para a LGPD, que eu falo, ela tem que conhecer, definir, implementar e operar e melhorar. E esse processo ele tem que ser feito continuamente pela empresa, porque ela não basta que ela, antes da entrada em vigor, ela fique em conformidade, ela fique em compliance. Ela tem que manter de forma contínua esse processo. Essa era a minha apresentação, esse era o objetivo, demonstrar um pouquinho do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como que as empresas podem se ajustar, as pequenas e médias empresas podem entrar em conformidade com essa legislação. E agora eu fico à disposição para alguma dúvida. Obrigada. E aí, galera, gostaram? Interajam com a gente aí no YouTube, no chat, enquanto nós prepararemos as perguntas. Tiveram perguntas boas, Tatiane. Muito boas. Vamos começar com a primeira. A primeira pergunta é do Felipe Silva. Ela vai aparecer na tela para vocês. Ele diz: como será a adaptação dos dados já existentes contabilizados para a nova regra proposta pela Lei Geral? Então, na verdade, aquela base de dados já existente, ela vai ter que seguir também o que está disposto na legislação. Ele vai ter, como foi dito, um primeiro passo é fazer o mapeamento. Qual é o tipo de dado que eu tenho, como ele está armazenado, em qual local, de quem é esse dado pessoal, e ela tem que entrar, assim como os novos dados e assim como a nova base de dados, ele também, a velha base de dados, aquilo que já é existente e contabilizado, ele também precisa entrar em conformidade com a legislação. Legal, então todos os dados anteriores à lei e posteriores à lei, estando em arquivos digitais, papéis, pendrives, arquivos, cadernos, todo dado registrado é um dado que se submete à lei. É um dado que submete à lei. Eu vejo que tem muitas empresas fazendo a corrida pela coleta dos dados, Eu vou obter o máximo de dados possíveis, porque a lei ainda não entrou em vigor, então eu não tenho que me adaptar à legislação. Mas a realidade é que a base de dados já existente, já contabilizada, ela da mesma maneira ela tem que seguir os dispositivos legais. Não adianta fazer a corrida pela coleta do dado, do tratamento do dado, porque ele também vai ter que se adaptar. Legal. Vamos a algumas perguntas importantes para fixar na cabeça de vocês todo esse conceito. Tatiane, o que é a Agência Nacional de Proteção de Dados?
A Agência Nacional de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai ter o poder de fiscalizar todo aquele controlador e operador que faça o tratamento de dados. Essa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi inicialmente, quando foi sancionada a lei, que foi lá em agosto de 2018, ela tinha sido vetada. Porém, com a medida provisória 869 de 2018, ela foi criada e essa medida provisória ela está aguardando, né, a conversão em lei. Porque se isso não ocorrer até o dia 3/6, nós não temos uma autoridade nacional de proteção de dados. Legal. Uma segunda pergunta. Quando a lei entra em vigor? Então, essa é uma discussão, né? É uma incógnita. É uma incógnita gigante, na verdade, né? A lei, inicialmente, quando sancionada, ela previu um prazo de 18 meses para a entrada em vigor da legislação. E isso ocorreria em fevereiro de 2020. Porém, com a medida provisória que eu mencionei, que é a 869, esse prazo foi postergado, foi aumentado para 24 meses. Então, ocorreria em agosto de 2020. Só que a gente ainda não tem certeza desse cenário. Nós vivemos um momento de incertezas, porque essa medida provisória ela precisa ser convertida até o dia 3/6. Caso ela não seja, volta a valer o prazo inicial e o prazo começa a valer para as empresas estarem em conformidade e a lei ter efetiva aplicabilidade em fevereiro de 2020. Para fevereiro temos aí 7 meses. Então, se elas entrarem em fevereiro, nós já temos um tempo curto, né? Exatamente. Quem não se organizar estará inconforme e sujeito a penas da lei. Uma terceira pergunta. Quem está sujeito à lei? Quem será alvo de um processo, de uma queixa, de uma reparação? Quem está sujeito à lei, né? Eu vou traçar um paralelo aqui com a lei, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Lá está previsto que o controlador é a pessoa jurídica. Ela estaria sujeita à legislação. Mas no Brasil a gente veio com uma disposição um pouquinho diferente, porque ela diz que tanto a pessoa física quanto a jurídica, de direito público ou direito privado, estão sujeitas à aplicabilidade dessa lei. Ou seja, se eles efetuam a coleta desses dados com caráter econômico, ele tem que cumprir as disposições legais. Por exemplo, ninguém sabe, mas fala assim, um influencer digital, por exemplo, ele tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, porque de alguma maneira ele faz a coleta e o tratamento de dados com a finalidade econômica. Legal. E qual é a diferença de dados e dados sensíveis? A legislação estabelece que o dado pessoal é o dado relacionado à pessoa natural de forma identificada ou identificável. O dado sensível é aquele dado que esteja relacionado à questão racial, à vida sexual, biometria. Então, são dados que de alguma maneira podem ser coletados com um intuito discriminatório. Então, essa é a diferença. Legal. E quem é esse DPO, esse DPO? Qual é a função dele? Qual é o papel? O DPO é o encarregado de proteção de dados. Ele tem por objetivo principal fazer a interface entre o operador do dado, o controlador, o titular e a autoridade nacional. É o DPO que implementa, faz treinamento da equipe de trabalho, por exemplo, dos empregados, que estabelece políticas de governança e que ajuda o controlador e o operador dentro dessa tarefa de tratamento de dados pessoais. Legal. E quais são as empresas, são as organizações que precisarão ter um DPO representando ela perante a autoridade nacional e os outros órgãos que podem vir a questionar a empresa? Então, pelo texto legal inicialmente sancionado, toda e qualquer empresa precisaria de ter o encarregado de proteção de dados. Né? Pode ser que a autoridade nacional regule de uma maneira diferente, que aquela pequena empresa ou a média empresa que faça o tratamento, mas não faça um tratamento de dados pessoais de maneira relevante, por exemplo, elas não teriam que ter um DPO, mas isso ainda não está previsto. Por enquanto está previsto na legislação que precisa toda e qualquer pessoa física ou jurídica, direito público ou direito privado,
precisa nomear o encarregado de proteção de dados. A diferença, tem até uma diferença que eu não mencionei, é que na legislação, lá no início, quando ela foi sancionada, o encarregado de proteção de dados necessariamente tinha que ser uma pessoa física, tinha que ser um empregado da empresa. Porém, com a medida provisória, ela trouxe a possibilidade de que o encarregado de proteção de dados seja também uma pessoa jurídica, ou seja, esse serviço ele pode ser terceirizado. Não necessariamente o encarregado vai ser uma única pessoa. Como eu disse, o caráter principal dessa legislação é que ela tem um caráter multidisciplinar. Possivelmente, se você terceiriza essa atividade, a TI vai ajudar, né? O pessoal de tecnologia de uma maneira geral, o jurídico, o comercial, só que vai ter que estar concentrado numa pessoa que vai ter que estar mencionada, por exemplo, no site do controlador. Então é mais ou menos isso, o encarregado de proteção de dados. Legal. Paulo Franco, ele diz assim: a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica apenas a dados pessoais, certo? Sim. Sim. Somos prestadores de serviços, é o caso dele, né? De empresas para empresas, B2B. O impacto no nosso caso seria menor aplicando apenas aos colaboradores da empresa? Não, não seria menor. Porque, na verdade, muito se discute e se fala também da proteção de dado pessoal do consumidor. Mas o dado pessoal do empregado, o dado pessoal daquelas pessoas que estão relacionadas, por mais que seja B2B, você de alguma maneira estabelece e coleta dados pessoais dos gestores do seu parceiro comercial, ainda que ele seja uma pessoa jurídica. Então ele visa proteger o dado pessoal da pessoa física, mesmo que você faça uma relação entre empresas, você tem que proteger o dado pessoal do seu empregado, de todos aqueles empregados, os seus prestadores de serviço, que de alguma maneira você faça o tratamento, dos gestores, do seu parceiro comercial, você precisa. Então o impacto da legislação ele é o mesmo, tanto para aquelas empresas que operam uma base de dados gigante, quanto que aquela empresa que opera uma base de dados menor. Ela vai ter que ser adaptada da mesma maneira. E, por enquanto, na legislação a penalidade é a mesma. O teto de 50 milhões, ele está valendo tanto para a pequena, média, como a grande empresa. Claro que a autoridade nacional, ela tem que levar em consideração aí o porte da empresa, quais foram as medidas que ela adotou, se ela tem boas práticas dentro da instituição, se elas têm sistemas efetivamente seguros. Isso tudo é levado em consideração na aplicação da penalidade, mas elas são penalizadas de toda maneira. O peso da lei é igual para quem usa o dado ou para quem presta um serviço que manipula o dado do outro, né? Não tem diferença, né? O peso da lei é o mesmo, porque é o tratamento do dado pessoal, né? Ele não vale para a pessoa jurídica, eu vou coletar o CNPJ da pessoa jurídica do prestador, né? O endereço, não vale para esse tipo, não vale porque é dado pessoal da pessoa natural. Mas existem outras legislações que amparam também a empresa, a pessoa jurídica, quando ocorre um vazamento de dado. Legal. O Ronaldo Gasparini pergunta assim: como será realizada a fiscalização se uma empresa está em conformidade à lei? Então, é uma questão interessante, né? Hoje em dia não basta a empresa estar em conformidade com a legislação. Ela tem que provar para a autoridade nacional que está em conformidade. Está previsto no relatório que aquele titular do dado que ocorrer algum incidente ou o controlador e o operador violar de alguma maneira o dado pessoal dele, ele tem que mandar uma notificação primeiro para o controlador e o operador, e caso ele não cumpra, caso ele não apresente uma solução, ela tem que mandar uma notificação, ela tem que informar por meio de petição a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso vai ser de maneira facilitada, né? Se dispõe que ele vai ser pelo meio do site, por meio de um processo eletrônico, e que o titular do dado vai poder fazer isso. Legal. Tem uma outra pergunta do Paulo Franco. Vamos colocá-la aqui na tela. Ele diz assim: outra pergunta, no caso dos dados em data center, o cliente do data center, nós no caso, né, o caso é a empresa dele, que é cliente de um data center, podemos exigir certificação, laudo sobre a segurança da informação?
do data center? O cliente pode pedir para o data center um laudo ou uma certificação dizendo que lá o dado está seguro? Precisa. Eu entendo que sim. Sabe por quê? Porque, na verdade, toda aquela cadeia, ela precisa estar em conformidade com a legislação quando ela faz o tratamento do dado pessoal. Então, você pode exigir um laudo, porque você tem intenção, porque você pode ser penalizado com a legislação caso aquela cadeia não tenha respeitado as diretrizes legais. Legal, bacana. Acho que as nossas perguntas chegaram ao fim. Tem mais? Acho que são semelhantes às outras que nós já fizemos. Galera, fique conosco. Na sexta-feira nós teremos um sorteio. Nós teremos, se não me engano, são 3 vagas ainda do treinamento do analista de sistemas, analistas de sistema / informação 4.0, já olhando para um olhar de uma indústria 4.0. Os cursos são gratuitos, são 3 vagas que ainda temos. Temos também as camisetas para o sorteio e os adesivos, tá bem? Fique conosco amanhã. Amanhã teremos uma palestra muito interessante que vai falar sobre educação e conscientização. O Pedro Ivo, da empresa Fichex, vai trazer um material também incrível para falar sobre como treinar, como preparar as pessoas que se tornam o elo mais fraco da corrente da segurança, então não perca. E sexta-feira falaremos de backup e ferramentas que auxiliam no combate dos crimes cibernéticos. Nós agradecemos a Tatiane, o escritório dela que disponibilizou ela para cá. Se despeça, Tatiane. Eu já me despeço aqui. Até amanhã. Nos vemos às 15 horas. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira e agradecimento especial à empresa Start que fez esse convite. Obrigada, até logo.